Vamos tratar do direito de visitação, a relação que existe entre alienação parental e o direito de visitação. O que é o direito de visitação? O direito de visitação é o direito que um dos cônjuges ou os avós tem de visitar a criança. Não é? Essa visitação pode ser feita de várias formas, com a retirada da criança, o que é mais comum, da criança adolescente, e o pai, o avô e neto, o filho, eles vão para qualquer lugar, inclusive para casa, né? Que seja ideal que tenha um convívio na casa do cônjuge ou do avô ou da avó, não é? Então, o direito de visitação consiste nessa visitação. Então, esse contato com o pai, com a mãe ou com os avós, ele na verdade é o direito de convivência da criança e do adolescente que autorizam o quê? O direito de visita. Então o direito de visita acaba decorrendo dessa situação. O direito de visita, a gente já sabendo o que é, a gente sabe que estabelece então contatos entre os ex-cônjuges, ex-companheiros, né, os pais. Os avós, ou o avô e a mãe e avô, paterno, materno, e aí essa relação, então, existe o contato para pegar a criança, pegar o adolescente, para entregar as condições, algumas informações que precise de passar de um para o outro, e isso daí, na verdade, a gente diz que existirá um contato eterno, porque ainda que sejam adultos, por vezes os pais ou os avós precisam conversar sobre a sua prole. Então, essa primeira noção de direito de visita. Os contatos, então, e o que se realiza nesse contato. Então, conversa, depende da idade, o cuidado que tem que ter com a criança, levar para passear, levar para almoçar, para tomar café da manhã, se fica em casa, alimentar. Então, existe toda essa preocupação aí com a criança no direito de visitação. Certo? Onde poderá surgir os conflitos? Quando ocorrer, então, o processo de divórcio, de dissolução de união estável e o casal estiver conflitando, o ex-casal, aí, os ex-cônjuges, os ex-conviventes, estiverem em conflito. E o filho, daí, o direito de visitação, vai acabar entrando no meio desse conflito. Se os pais não souberem preservar, porque o problema dos pais é um, e com o filho é a relação de parentesco. Por isso que chama o quê? Direito parental, alienação parental, direito de visitação, e nós estamos tratando aí como o direito de convivência, que o menor tem com seus avós, com seus pais e com toda a família. Né? Então os conflitos podem ser estendidos ao direito de visitação por conta disso daí. O principal conflito é a alteração da guarda e quando há a intenção da modificação da visita ou da visitação. Então vamos falar primeiro da modificação da visita, dos termos da visita. O pai está retirando a criança na sexta, a mãe gostaria que fosse no sábado e entregasse no domingo até 6 horas da tarde, porque o pai está entregando 11 horas da noite. E aí esses conflitos aí podem o quê? Levar um dos pais a começar a atacar o outro. Não é? A falta de cuidado com o filho durante a visita, naquela época, naquele período que a criança é retirada do convívio da guardiã, do guardião. Então, nesse período é preciso passar os cuidados que terão sobre a criança ou adolescente. A transferência, então, da guarda, quando ocorrer essa alteração da guarda, ou um deles pretender, pode ser pior ainda do que a modificação dos termos da visita, porque na guarda um começa a atacar o outro. E tem caso na jurisprudência, essa daqui é do Rio de Janeiro, em que a mãe, com 2 filhas, do Distrito Federal, a mãe acusa, o pai toma conta de 2 meninas, 2 filhas, e ele tem a guarda. E ela quer o quê? A transferência da guarda. E acusa ele de abuso sexual. Aí foram feitas várias perícias
e não se constatou, várias perícias, essas perícias aí é psicossocial, vários laudos da assistente social e da psicóloga, não se verificou, de psicólogos, mais de uma, certo? Foram 3 ou 4. Nesse caso aí não se verificou abuso algum e ficou constatado por indícios que a mãe o quê? A mãe, na verdade, estava usando isso daí para querer a transferência da guarda, aonde nós chegamos com isso daí, né? Então, nesse caso aí de conflito, o juiz manteve a guarda com o pai e, ao final, confirmou a guarda com o pai. É uma situação complicadíssima para o juiz, para ele ter feito isso daí e ter mantido a guarda diante das alegações falsas da mãe. A mãe, então, praticava alienação parental com relação ao filho, certo? O problema do pré-julgamento, como nesse caso aí, o juiz, se ele altera a guarda, ele estaria pré-julgando. E se ele mantém, também parece pré-julgamento. A situação do magistrado aí se mostra muito complicada, porque mandar a criança também para um lar especial, algum lugar que pudesse recepcioná-la, para proteger também é uma medida muito agressiva para o caso. Então, o problema do pré-julgamento aí é demasiadamente ocorrente, tanto ele se posicionando de uma forma como de outra, certo? A possibilidade de equívocos é intensa, é enorme. Por quê? Porque tanto na decisão de manter, nesse caso aí, o pai poderia ser errado, se depois se confirmasse que ele era abusador, como se ele modificasse a guarda e ficasse provado de que não havia, como ficou provado nesse caso, não havia abuso algum. Então é comum, no começo aí da alienação parental, no passado, era comum essas alegações. A mãe corria na delegacia e o pai era levado para a delegacia. E nessa situação, ele já sofria maus tratos na delegacia por conta do quê? De já se presumir que ele tivesse praticado algum ato. Então é muito sofrível essa situação aí se o juiz tivesse alterado ou em casos mais graves, como eu disse, de delegacia, certo? A realização de diversas perícias foi possível nesse caso, mas nem sempre é assim. Mas quando tem uma perícia só, quando a perícia está em andamento, aí prejudica mais a situação do juiz nesses casos aí. Então, a certeza quando são realizadas diversas perícias, não há certeza, mas o juiz decide com mais confiança, porque o abuso pode acontecer e várias situações da criança não querer contar, da criança, certo, ser coagida, da criança não entender a natureza daquele ato ali, e achar que não é agressão alguma. Então, existem várias possibilidades aí, e os psicólogos acabam trabalhando com isso daí. O problema maior aqui é indícios e provas. Quando há só acusação de abuso sexual, que é o mais grave aqui, porque poderia ser o quê? Acusar o pai de estar fazendo o quê? Quando ela disse que ele estava praticando atos, ela passou a ser alienadora, o pai o alienado e os menores para quem eram dirigidas essa situação. No caso de abuso sexual, quando vai direto na delegacia, a criança é ouvida, toda essa montagem toda aí de alienação parental é difícil de ser revertida na prática, certo? E o juiz, quando é muito corajoso, ele corre o risco de cometer erros e mais, cometer injustiças. Como eu disse lá, o pré-julgamento, tanto concedendo para um como para outro, ele estaria cometendo injustiça. Então tem muitos casos aqui que a pessoa não se dá conta, não é? O profissional também, o advogado precisa dessa sensibilidade. O advogado, quando vai lá e narra um caso de alienação parental ou narra um caso como advogado alienador, ele foi contratado como advogado ali, é cliente dele. Ele vai passar para o juiz a história que o seu cliente está lhe passando, a sua cliente. Então o juiz não pode confiar nisso daí cegamente,
como eu já ouvi alguns advogados dizerem. Isso é um absurdo, na verdade, dar essa confiança ou atribuir essa confiança excessiva ao fato de o juiz cometer esse ato, certo? Então, não há aí um impositivo condicionamento pelo juiz, nesse caso ou naquele. Vamos dizer assim, a percepção do juiz aí pode ser favorável ou contrária à situação. E o risco é grande de cometer erros. E o perigo está justamente aqui. E é o que impulsiona aqui a alienação parental, porque a situação da criança e do adolescente é de risco. Ele está exposto àquela situação, né? Então a guarda aqui, o direito de visita, e também combinado com a guarda, né, com o guardião, se mostra como uma das situações mais difíceis para o juiz aí, porque é realmente ele que acaba decidindo sobre o futuro dessa criança a respeito dessa situação, não é? Então por esse vídeo era isso daí, muito obrigado.